No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre os Redmi Buds 3 Pro, os novos earbuds com imensas características a um preço extremamente competitivo. Farão moça no mercado? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Durante alguns anos, a marca Redmi era apenas uma submarca da Xiaomi para os smartphones de baixo valor, nomeadamente para a gama de entrada e média-baixa, com valores no máximo até 250 € mais coisa menos coisa. A gama média-alta e alta gama ficavam ao encargo do setor Mi. As diferenças de qualidade de construção e de specs, ou características como lhe queiram chamar, eram notórias e talvez esse fosse o verdadeiro propósito, onde era colocado nas mãos dos consumidores o poder de escolha de qual o caminho quereriam seguir. Por essas razões, que ainda agora mencionei mais algumas, a Redmi era falada QB. Não tinha uma expressão forte no mercado, nem o seu nome era falado fortemente nas bocas do mundo, o que por si só não dava espaço para grandes crescimentos, nem tampouco alcançar grandes voos. Mas após a separação de ambas no início de 2019, a Redmi começou a expressar-se no mercado de outra forma e paulatinamente trilhou o seu próprio caminho, com sucesso tremendo, e mesmo que carregue um sistema operativo da Xiaomi, a MIUI, e que a própria Xiaomi ainda trate da fabricação geral dos dispositivos da Redmi, isto não a impediu de a mesma voar e conquistar com mérito os seus próprios feitos. A fasquia foi elevada, a qualidade de construção mudou, o design foi repaginado e as prioridades tiveram um foco muito específico de seu nome, o próprio cliente. Isto podia ser um aprendizado para muitas marcas que com o tempo esqueceram essa mesma vertente. Por todas estas coisas que ainda agora referi, a notícia é justamente mais um belo produto que a Redmi colocou no mercado com um selo de qualidade com características fantásticas e com um preço extremamente ridículo face a tudo o que traz. Chama-se Redmi Buds 3 Pro, com um preço de 45 a 50 € à cabeça, o que não impede de a qualquer momento, com uma promoção, ficar ainda mais baratos. Trazem logo, como cabeça de cartaz, cancelamento de ruído ativo até 35 decibéis, e pelas primeiras reviews que eu pude assistir, é um verdadeiro cancelamento de ruído, onde consegue superar ou até mesmo igualar outras fabricantes que vendem este mesmo tipo de produtos a preços mais caros. Estão equipados também com carregamento sem fios e, para quem me conhece bem, sabe o quanto eu amo esta tecnologia. Para mim, carregamento sem fios é vida. Só pelo simples facto de não ter que procurar um cabo para colocar ali e carregar é simplesmente fantástico. É só colocar numa base e voilá. Outra característica interessante que foi colocada neste dispositivo foi o Bluetooth 5.2, para uma conexão de baixo consumo e que permite de forma inteligente a ligação entre dispositivos. Uma praticidade que eu já experimentei, por exemplo, nos AirPods Pro, e que posso comprovar que é simplesmente fantástico. O facto de não ter que mexer em nenhum aparelho para mudar a conexão de Bluetooth, por exemplo, para atender uma chamada ou passar o áudio de música de um aparelho para o outro. No meio disto tudo, também tem um detalhe que, ainda que seja pequeno, não deixa de ser interessante e que merece ser feito uma referência, que é o facto de poder retirar qualquer um dos fones dos ouvidos e a música ser automaticamente pausada. Isto também é válido para vídeos como, por exemplo, no YouTube. Super prático, apenas pegar em qualquer um deles e o som é imediatamente interrompido.
Por fim, falemos nas autonomias e carregamentos, que é algo que quem procura este tipo de dispositivos tem logo como primeiro ponto de referência para busca se vale ou não a pena, mesmo que a qualidade de som seja deixada de parte. A Redmi promete a nível de autonomia 6 horas de uso contínuo. Claro que isto tudo depende da utilização de cada utilizador, que pode variar por conta do volume que utilize. A nível de caixa onde são guardados estes earbuds, a autonomia pode ir até 28 horas num total. Já no que toca a carregamento, como disse, carrega sem fios e também dispõe de carregamento rápido, em que apenas com um carregamento por 10 minutos temos carga para 3 horas de uso. Não podemos deixar de mencionar os detalhes mais técnicos que têm a ver com a qualidade de som. Para obter os resultados fantásticos que tem, este Redmi dispõe de uma bobina de diafragma vibratório de 9mm e para quem faz exercício ou apanho-chuva está salvaguardado com a sua proteção à água IPX4. Estão disponíveis em prata e preto e podem ser encontrados facilmente com uma pequena busca rápida no seu browser favorito, fazendo a compra destes fantásticos earbuds. E eu trouxe-vos esta notícia hoje, meus amigos e caros ouvintes deste podcast, justamente porque tenho acompanhado de perto o crescimento desta marca e que me tem, confesso-vos, que tem-me surpreendido bastante. De facto, eu, como grande fã da marca Xiaomi e que usei muitos aparelhos da Xiaomi, conhecia muito bem esta marca. Mas conforme vos falei há pouco, era uma marca que era falada QB, ou seja, pouca referência havia desta marca nos dispositivos que entregava, ou seja, o único foco e a única coisa, ou basicamente a única coisa que eles entregavam, eram aqueles smartphones baratinhos, talvez ali uns que fossem até aos 200, 250, mais coisa, menos coisa, que fez também, por conta disso mesmo, fazer a Xiaomi explodir da forma como explodiu, porque mesmo com as características que entregavam a preços de 150 até 250, entregava características que, equiparado com outros aparelhos de outras marcas, acabavam por muitas vezes superar e terem uma melhor relação de qualidade-preço. Ou seja, se eles entregavam um smartphone com determinadas características a um preço, por exemplo, de 200 euros, uma outra fabricante, pelo mesmo aparelho de 200 euros, tinha características muito inferiores. E foi esse tipo de jogada que fez a Xiaomi explodir da forma como explodiu, fez hoje a Xiaomi estar no patamar em que está, porque venderam milhões e milhões e milhões de unidades por este tipo de relação qualidade-preço. Mas ainda assim, a Redmi era, conforme eu ainda agora vos disse, era referenciada QB, ou seja, não havia assim grande expressão, não havia assim grande margem para crescimento, não havia assim algo palpável que a gente pudesse dizer assim, olha, aqui está algo que vai fazer esta marca ou esta submarca fazer explodir. Não havia. Era muito... O foco mesmo da Xiaomi era mesmo a gama Mi. Ou seja, tudo o que tivesse o Mi nas costas, e ainda assim a Redmi durante algum tempo teve o Mi nas costas, mas depois acabaram por acabar mesmo com isto, principalmente quando houve a separação. A Redmi começou a trazer mesmo nas traseiras a dizer Redmi, não propriamente o Mi. O Mi ficava mesmo para a marca Xiaomi, propriamente dita. Mas o foco da Xiaomi era mesmo o Mi, ou seja, o melhor que eles podiam entregar era mesmo com o selo Mi, e ainda assim na altura, mesmo os gama média, alta e alta gama entregavam características ou specs de topo a preços extremamente ridículos. Só que depois, também conforme já vos falei no passado, com o passar do tempo, a Xiaomi começou a salgar os preços e hoje em dia já conseguimos encontrar smartphones da gama Mi, da própria Xiaomi, a preços a rondar os 700, 800 e até mesmo 1000 euros. E foi justamente até por causa disso mesmo que eu já vos tinha dito que foi esse um dos principais motivos, ou um dos motivos que me fez procurar outro caminho que não aquele, porque muito provavelmente se eles tivessem continuado com aquela estratégia antiga, ainda hoje, se calhar, era detentor de um telefone da Xiaomi, porque eu amo mesmo aquela marca, é uma marca para mim de referência, só que também, ultimamente, conforme já vos falei no passado, tem feito
e tomar decisões que me faz questionar o porquê, né? Mas voltando à questão e ao assunto da Redmi, ainda assim acompanhei sempre muito de perto, ainda mais quando eles se separaram, que para mim na altura até foi uma surpresa, e acredito que até foi uma surpresa para muitos, quando houve essa separação. E de facto, assim que eles se separaram, tal como aconteceu com a marca Poco, foram duas marcas que assim que se desvincularam da Xiaomi, mesmo carregando ainda a sombra da Xiaomi por trás, foram marcas que simplesmente explodiram. Ou seja, tanto a Redmi como a Poco, mas falando aqui mesmo da Redmi, que é o ponto de interesse neste episódio, foi uma marca que simplesmente explodiu. Eles começaram a trabalhar forte e feio, conforme eu vos disse, com o foco no cliente, deram uma repaginada nos designs, começaram a entregar cada vez mais qualidade e hoje em dia conseguem entregar produtos com uma qualidade igual ou até mesmo superior a concorrentes do mercado, com preços extremamente ridículos. E eu, assim que comecei a ver as características destes earbuds, pensei mesmo que isto era earbuds que facilmente poderiam custar 70, 80, até mesmo 100 euros. Quando eu vejo que isto anda a rondar os 45, 50 euros, e se for até com promoção pode ir até aos 40, 35 euros, com aquilo tudo que entregam, principalmente com cancelamento de ruído ativo, que é um bom cancelamento de ruído ativo, com uma autonomia muito bacana, com Bluetooth 5.2, para baixo consumo de energia, com a questão de inteligência de poder trocar entre dispositivos sem ter que mexer, por exemplo, no computador ou mexer no smartphone para trocar o de áudio e ele automaticamente fazer essa transição. Ou seja, traz aqui uma série de características, como por exemplo também carregamento rápido e principalmente carregamento sem fios. Tornem estes earbuds qualquer coisa, não digo qualquer coisa do outro mundo, mas qualquer coisa que vai fazer o mercado mexer, e é conforme eu sempre vos disse, meus amigos. O que interessa aqui é as marcas mexerem só ao ponto de criarem boa concorrência, porque a concorrência é que faz as marcas lutarem entre si e nós, como consumidores, é que seremos beneficiados disso mesmo e podemos desfrutar, neste caso, de dispositivos com um preço extremamente ridículo, extremamente barato, pelas características que acabam por oferecer. Por isso é de acompanhar, e aconselho a cada um de vós que segue este podcast e que segue os episódios deste podcast, que possam acompanhar com muita atenção esta marca e todos os produtos que eles são lançados, porque certamente qualquer um dos produtos que forem lançados vai certamente surpreender qualquer um de vós. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.